Bom, em seguida, então, eu passo a palavra ao professor Jorge Tapes, que é o nosso coordenador do Centro de Ensino. Bom dia a todos, né? Está funcionando? É que não parece. Bom dia a todos, eu queria aproveitar. Bom dia a todos. Não. Um pouquinho mais? A gente fica preto. Bom, agora, bom dia a todos. Grande satisfação que eu sou convidado, estou presente nesse ponto. De um lado aqui, então, também sou nosso saber urbano, usuário, das ciências políticas públicas. E o outro é uma data bem lembrada aqui, a professora Emília. A professora Vera, uma adulta está debutando. Eu costumo sempre fazer uma analogia um pouco paradoxal, mas que tem a ver com o significado. Você falou da linguagem, do significado, acho importante. Eu sempre me lembro quando eu assisti uma cerimônia em Bolonha, né, que é a universidade mais antiga do mundo, cidade de 88, com toda a pompa medieval, isso foi em 88. Estamos lá comemorando alguns anos. Assisti, 1988. Eu sempre digo que, na verdade, os 1000 anos de Bolonha são os nossos 40, podem ser os nossos 15, pelo significado que se tem para a nossa trajetória institucional e para a nossa história intelectual. Então, eu acho que os números dizem pouco, mas a intensidade do trabalho consolidado dizem muito. Eu sempre faço essa analogia um pouco paradoxal para dar um pouco a dimensão do significado dele. Então, eu não perco a oportunidade de falar isso, porque eu acho que tem relevância. Eu esqueci também como é, mas me lembrei um pouco antes. Então, quero agora, quebrando o protocolo também, registrar aqui a minha satisfação de compartilhar esta mesa com a professora Eni, com a professora Vera e com o professor Eduardo Guimarães. Umas palavras sobre o sistema de centros de luta, né, que foi referido pela professora Eni. O professor Eduardo, meu antecessor, conhece isso tão bem como. É uma luta importante, é uma luta incessante, é uma luta cotidiana, mas felizmente uma luta que traz bons resultados. Eu acho que na universidade, uma das instituições que tem se preocupado ao longo do tempo em melhorar, se aperfeiçoar, avançar, enfrentar os desafios sem temor, é o sistema de ensino. Sem exclusividade, evidentemente, mas essa pertinácia e essa busca da resposta inteligente, eu acho que tem marcado um esforço que já tem mais marcado. E eu acho que é muito importante dizer isso no momento que nós estamos comemorando coisas. Nós comemoramos coisas e também temos que refletir sobre os desafios que o futuro nos coloca. Eu queria aqui mencionar alguns. Inegavelmente, a nossa experiência de trabalho interdisciplinar é reconhecida amplamente no Brasil, reconhecida no exterior, um pouco mais reconhecida internamente, né? Mas como o santo de casa não faz milagre, isso não nos deve deixar apreensivos. Pode o conjunto digamos assim, do reconhecimento. Mas também o nosso sucesso nos trouxe, em qualquer experiência institucional, nos trouxe problemas. E é bom que nós tenhamos claro quais são esses problemas. Eu não tenho aqui a pretensão de dizer que os problemas, as questões que eu vou colocar, são as únicas linhas mais relevantes, mas são aquelas que a coordenadoria, ao refletir e ao interagir intensamente com todos os coordenadores do CDUs, considera como uma agenda, a agenda importante dos próximos anos. Primeiro, nós precisamos intensificar projetos transversais. A Verinha é uma aliada desse corpo, sabe a dificuldade que enfrentamos, inclusive por resistência de nós mesmos, não é isso? A gente fala muito em mudança, mas na hora de mudar as pessoas resistem. Né? A teoria dos jogos explicaria, eu não vou entrar nesse assunto. Você está numa posição confortável, por que você vai se mover? Só que às vezes você acha que é confortável, você pode não ter a visão do todo. Então aqui temos uma questão. Por que transversal? Porque nós temos um conjunto de competências acumuladas e temos um conjunto de novos problemas que exigem a articulação dessas competências. É a lógica do conhecimento, é a lógica da produção científica moderna. Não é que os centros não ficarão descaracterizados, eles não vão perder a
a sua especificidade, é criar um outro espaço que é, na verdade, um reconhecimento do que nós conseguimos até agora. Então, acho que esse é um trabalho importante. Estamos sentando aqui tenazmente, como costume todos nós, pelo menos definir 1 ou 2 projetos transversais até o final do ano, praticando um otimismo um pouco perigoso. Né? A segunda coisa importante que o sistema tem revelado, mas que é importante ter como elemento do nosso programa estratégico, é a incessante renovação das agendas. Né? Evidentemente que renovar a agenda não significa abandonar o trabalho, porque quase tudo na vida há um processo cumulativo de conhecimento. Mas a capacidade de achar janelas de oportunidade e criar agendas novas que integrem competências, parceiros internos e externos, é outro desafio permanente. Eu diria que os vários eventos que eu tenho tido a oportunidade de participar, e em particular esse, revelam que essa capacidade de renovação nós temos. E essa é outra coisa fundamental. A terceira coisa importante é a formação de recursos humanos. Acho que talvez nós devemos fazer uma espécie de inventário de quantas pessoas nós formamos ao longo dessa experiência. Porque nós não temos isso. Talvez valesse a pena fazer um esforço para saber onde essas pessoas estão, para poder medir um pouco esse impacto que nós, no fundo, impressionisticamente sabemos que é relevante. Né? Acho que é muito importante, talvez, fazer isso. Né? A quarta coisa importante, que eu acho que é fundamental, que diz respeito à universidade como um todo, embora nós falemos do nosso lugar, é abrir um debate realmente consistente, abrangente, sobre indicadores e o significado da pesquisa interdisciplinar no plano internacional. Nós temos uma visão muito nós que digo, obviamente, educadamente me incluí, mas não sinto, mas acho que não faço parte desse mundo, isso é para não ser. Nós temos na universidade uma discussão muito pobre. Nós temos, de um lado, uma visão meritocrática abstrata, né, que tem fundamentos absolutamente, eu diria, na palafita intelectual, se é que existe isso. E qualquer pessoa minimamente ilustrada, no tipo de conhecimento, que olhe para a literatura internacional, nós estamos fazendo isso capaz do capital, se depara com um intenso, importante e inconclusivo debate sobre esses temas. Eu acho que a Universidade de Unicamp, que tem a pretensão de galgar outros lugares mais importantes do cenário internacional, nacional e internacional, não pode se dar o luxo de ficar refém de uma visão absolutamente desinformada sobre o assunto. Estou falando isso com toda assim, a ênfase que o assunto merece. E essa é a responsabilidade de todo mundo. Nós estamos tentando abrir esse debate. Né? E quem se debruçar sobre isso vai se deparar com uma coisa muito interessante. É muito complexo. Eu estou falando da discussão dos Estados Unidos, não estou falando da discussão em algum outro lugar. A referência é sempre dos Estados Unidos, para vocês se embrenharem por essa temática, verão que isso é extremamente, uma discussão extremamente pujante e bastante polêmica. Eu acho que nós temos que fazer essa discussão. Por que nós vamos fazer essa discussão? Por duas razões. Primeiro, que nós somos o espaço da um dos espaços da interdisciplinaridade. E segundo, que permanentemente o debate sobre indicadores de desempenho nos impinge um conjunto de restrições que, na minha opinião, não tem fundamento. E por que não tem fundamento? Porque elas estão fundadas num modelo abstrato e desinformado. E eu acho que, às vezes, nós, seres genéticos, somos muito temerosos de enfrentar. Isso é abrir a porta do outro lado. Não tem um admirável mundo novo, mas também não é uma coisa catastrófica. Então, acho que essa é outro vetor importante que precisa ser intensificado, estimulado, reforçado nos próximos anos. E quinto, né, isso que a professora também falou, da importância fundamental de ampliação das nossas parcerias estratégicas, no plano nacional e no plano internacional. Isso que o Labio faz, e que outros centros novamente é um elemento essencial de inserção internacional que tanto se fala e que tanto se toca como se não houvesse. Não? E acho também que nós devemos cada vez mais informar os colegas de quem somos. Mas a gente não pode.
aquela história, né? Quando você escreve um texto, você, às vezes você acha que escreve para você mesmo. Então, deixa várias coisas subentendidas, quando o outro leitor diz, não, mas o que significa isso? Como você não percebeu? A gente tem que parar de falar para a gente, tem que falar para os outros. Isso também, acho que nós estamos tentando fazer, e acho que faz parte dessa estratégia de configuração. Como o Eduardo tinha dito que eu podia falar um pouco mais, eu vou falar 3 ou 4 coisas sobre o tema desse seminário, porque esse tema me é caro em alguns aspectos. Não pela questão da linguagem, embora os ouvintes sejam sensíveis a oscilações de uso, de orientação da língua pátria, eu vou falar, mas na verdade, a questão do conceito da função da política pública. Primeiro, eu queria dizer que essa agenda de pesquisa e essa agenda de interlocução com a sociedade proposta nesse seminário é de extrema relevância. Por quê? Porque nas ciências sociais, na interface sociologia, ciência política, economia menos, mas não fora disso, esse tema do consenso das políticas públicas é um tema de extrema atualidade. Ele, obviamente, não se restringe à questão da linguagem, embora a dimensão da linguagem, embora a questão da linguagem seja uma questão muito importante, e, portanto, eu acho que esse tema proposto para a reflexão hoje, política pública e produção do consenso, é extremamente importante. Por quê? Porque o que são as nossas sociedades capitalistas modernas? Elas são fundamentalmente sociedades marcadas pela individualização crescente, que às vezes dá individualismo, às vezes não dá, mas tende a dar individualismo. São sociedades de enorme diversidade social, econômica e cultural, e são sociedades predominantes ou maciçamente urbanas. E são sociedades cada vez mais reportadas pela questão do espaço. E nisso eu acho que o novo navio é uma coisa muito... Por quê? Porque é a questão da segregação. Vou dar um exemplo aqui que é comovedor. Quem mora em Barão Geraldo, à medida que Barão Geraldo se adensa, não vai para outros lugares da cidade. Vai ao shopping, e de preferência ao shopping mais próximo. Isso é uma segregação espacial. Não no sentido pejorativo. As pessoas, isso vale para Paris também. Vale para Nova York, mas se quiser. Berlim agora era um campus de obras, agora é uma cidade modelada. Bom, então, a questão do espaço é fundamental na sociedade moderna. O espaço e o espaço urbano em particular. E a produção de políticas públicas tem que dar conta dessa diversidade. E uma agenda, por exemplo, do welfare state, que é completamente diferente da agenda de 30 anos atrás. Com isso eu não estou dizendo que todas as reformas do welfare foram favoráveis. Estou dizendo que a natureza da agenda dos governos mudou de maneira muito grande. Vou pegar alguns exemplos assim, impressionísticos. Se você pensar, nós pensarmos o que significa família hoje, o peso das famílias monoparentais, a importância da mulher no mercado de trabalho e assim por diante, você vê que você tem um outro conjunto de questões de demandas que estão muito além do paradigma anterior. Então, nesse sentido, eu preciso saber de que sociedade estamos falando. Porque muitas vezes, nos debates, as pessoas falam e me perguntam, mas essa sociedade não existe. O pressuposto não existe. Grande movimento social não existe isso. Infelizmente, não existe. Então, o que é a sociedade? Botar a velha, porém, indispensável, boa sociologia. De que estamos falando? De que sociedade estamos falando? Eu acho que esse é o esforço que temos a fazer de um certo ano no LabURB e nesse projeto e no seminário de hoje. E nesse sentido, é fundamental, isso é uma coisa pessoal, coisas que eu tenho estudado, tenho escrito sobre isso, é fundamental as políticas de concertação, as políticas negociadas entre as coisas sociais em diferentes níveis. E para isso, curiosamente, talvez, considerando a nossa antiga tradição, e sem desmerecê-la, evidentemente, a dimensão cognitiva das políticas públicas e a dimensão da linguagem, como o lugar do sentido, que, portanto, embasa as práticas sociais, porque não existe prática social sem linguagem, sem sentido. Assim como não existe a falácia do indutivismo, a experiência de conhecer sem alguma teoria ou algum conceito prévio. Isso até Popper tinha razão. Não é possível cair na ilusão do indutivismo ingênuo. Também não é possível imaginar práticas sociais sem a mediação da linguagem
sem a mediação da dimensão cognitiva, que para as políticas públicas é uma coisa extremamente importante. Eu diria que os paradigmas de análise de política pública mais dos últimos 15 anos, seguramente os mais férteis, os mais interessantes, são todos orientados para a discussão da dimensão cognitiva. Né? E, particularmente, na discussão sobre políticas de concertação, a ideia do aprendizado social passa pela linguagem, passa pelo significado, passa pelo compartilhar o sentido da prática. Né? Por quê? Porque parte da ideia de concertação significa que você constrói uma visão intermediária que não é nenhuma das visões dos atores envolvidos. É como se o compromisso de fazer uma política, definir, tomar decisões, arbitrar perdas e ganhos, etc., tivesse que passar pela construção de algum artifício cognitivo intelectual diferente da soma das partes. Há várias experiências que mostram isso. Recuar um pouco da sua posição e procurar as áreas de intersecção que permitam um consenso. O consenso mediado pela linguagem, na minha opinião, em parte é isso, que depois vai se desdobrar um processo de decisão, de implementação, etc. Né? Que foge ao modelo tradicional imposto, simplesmente que foge ao modelo dito neoliberal de achar que o mercado faz tudo e a gente cruza o braço e torce e reza, que vai ao futebol que gosta. Né? Bom, então, de novo, aqui eu acho que tem uma temática extremamente importante, e a discussão da linguagem, do aprendizado institucional, aprendizado cognitivo, que é um tema difícil, não é um conceito muito fácil de ligar, é um belo desafio que eu acho que vocês poderiam enfrentar. Né? A literatura internacional há muita discussão sobre isso, eu gosto muito dessa ideia porque eu acho que a gente pratica isso. Talvez conceitualmente não seja tão claro o conceito, mas como diria, agora voltando, assim, o Jurássico ao quadrado, como diria o Althusser, que é uma coisa que eu não cito há 30 anos, mais ou menos, é uma coisa de estado prático, né? De estado prático. Conceito de estado prático. Bom. E, na verdade, a discussão sobre a discussão de consenso política tem a ver também, no fundo, com o contexto mais geral daquilo que nós chamamos de desafios da complexidade. O que são os desafios da complexidade social? E nós descobrimos que nós éramos muito ingênuos. Uns eram felizes, os outros eram ingênuos. Por quê? Porque, na verdade, as decisões que nós tomamos criam trade-offs permanentes. E, portanto, elas são muito mais interdependentes dentro da política do que a gente imaginava. Então, uma boa decisão no campo pode ter um impacto muito negativo em outro campo da política social. Então, a própria visão de como você pensa as políticas exige a percepção dessa interdependência dos trade-offs potenciais. E isso é a complexidade social. Você coloca uma sociedade que demanda com clivagens sociais, culturais, políticas muito amplas, individualizada, demandando uma capacidade de resposta nossa, sempre aquém daquilo que é possível. Isso é complexidade. E a linguagem tem um papel importante. Tem que se criar um sentido do coletivo. Eu diria até mais. Precisa repensar qual é o sentido do coletivo. E o coletivo é um nível de agregação qualquer, porque o coletivo no sentido amplo não dá para pensar. Né? Só a pata de chuteiras, e olhe lá. Nem sempre a pata de chuteiras consegue o coletivo tão amplo. Então esses são temas que me parecem importantes, que me interessam, sobre os quais eu tenho me interrogado, feito modestíssimas incursões. Vamos falar um pouco da mídia, porque eu acho muito importante falar um pouco da mídia. Nós normalmente, mídia política, normalmente nós ou vemos a mídia satanicamente, a mídia, na verdade, Deus ex machina, que faz tudo, ou temos uma visão muito complacente. Acho que temos que evitar a visão satânica e a complacência inadmissível. Por que é importante a mídia para você pensar? Porque tudo nessa sociedade é a luta pelo significado. Tudo passa pela luta. E a mídia organiza o significado coletivo. Né? Digamos assim, né? Como nos ensinou rápido. Né? O que era o espaço público antes da democratização do século XIX? Era o espaço dos proprietários. Na verdade, a ideia da entrada da igualdade, né, do ser proprietário, implodiu a esfera pública, no sentido liberal. Né? Mas na sociedade do século XX, do século XXI, que apenas começa, né,
mostra que a esfera, um dos problemas importantes é como mobilizar a esfera pública. E a mídia ocupa um espaço importante que deveria ser também o espaço da participação dos indivíduos, dos grupos, das classes sociais. Então, é preciso ver a mídia desses dois pontos de vista. E para as políticas públicas em particular é fundamental, porque onde é que começa uma política pública? Começa com a definição de qual é o problema. Se eu digo que o problema é de uma natureza, eu defino um conjunto de possibilidades de solução do problema. Se eu convenço a sociedade que o problema do Brasil é excesso de gasto do governo, eu vou para uma linha. Se eu digo que o problema básico do modelo é que você tem uma política ortodoxa monetária, né, que impede uma política fiscal um pouco mais expansiva, que permita um crescimento mais sustentável, eu estou propondo outro conjunto de soluções. É uma linguagem, a dimensão cognitiva, ela faz a mediação e organiza a agenda. Organiza a percepção e diz qual é o problema. Isso é simples, vocês fazem isso, vocês sabem isso, estou chovendo no molhado. Peguem todos os temas importantes. E o Brasil tem uma característica popular, uma funaística muito preocupante. Aqui é tudo muito rápido, é muita certeza e é muito certeza. De novo, aqui eu acho que a questão da mídia é importante. Porque os mecanismos de discussão das políticas públicas vão passar, em parte, pela própria mídia. Aquela famosa pergunta: se eu pedir aqui em 2 minutos qual é a solução do problema? E a gente se atrapalha. Porque não dá para dizer em 2 minutos a solução do problema. A gente aprende depois que, em televisão, a gente diz: primeira resposta, se tiver tempo, isso fica para quê? Mas esse imediatismo aqui um pouco atrapalha. E aqui tem um pouco aquela coisa que eu acho extraordinária, o conto do Machado de Assis, né, o medalhão, conhecer, ensina, o pai vai aconselhar o filho, preocupado, porque senão o filho já tinha mais de 20 anos, você tem uma coisa e tal. Diz: meu filho, você não tem que ter opinião, você tem que seguir aí o que os homens, né, da corte dizem, para poder se inserir no casamento, mais ou menos isso que diz mais. E nós vemos também esse problema. Muitas vezes há uma espécie de efeito manada em termos da opinião. E a mídia pode jogar um papel extremamente importante. Acho que aí tem que criar um espaço público de discussão, que interrogue, dialogue com a mídia, que permita uma certa autonomia dos discursos e de proposições. Plano da política e no plano da discussão, digamos assim, do significado das coisas. Já falei demais, me excedi, eu estou até depois arrependido de disso, mas estou concluindo. E finalmente eu acho que o tema, outro tema que certamente está comunicado com tudo que nós vamos discutir e tal, é a relação entre políticas públicas negociadas e democracia. Né? Vocês vão discutir educação, saúde, inclusão digital, que é extremamente importante, preservação patrimônio cultural. Não há integração social efetiva sem participação. E não há participação efetiva se não houver uma inclusão. Passa pela capacidade dos indivíduos de interferir na luta pelo sentido. Senão nós vamos de novo criar simetrias absolutamente difíceis de gerir. Sem cair na ilusão do movimentismo, corrente a qual nunca me figuei, de passagem, nem idolatrar o movimento pelo movimento, a reivindicação pela reivindicação. Né? O desafio é isso. A democracia do século XIX, vamos pegar isso por tudo. É um liberal de boa cerca, diria. Falar de sonho desse outro. E que a democracia trouxesse a melhoria na qualidade dos indivíduos. Era o melhor ideal, liberal. Não. E do século XX, que a democracia ou adquirir uma visão absolutamente simples da formulação schumpeteriana, por exemplo, da democracia, apenas um mecanismo pelo qual você escolhe quem vai mandar, ou você reduz a democracia à obediência das regras do povo. Embora eu acho que essa definição seja a mínima, a definição minimalista aceitável. O grande desafio que é a utopia liberal do século XIX, ou a utopia marxista de emancipação também, apostou a utopia marxista não concreta, né? Só que propusemos no século XIX, no século XX e XXI, é a sociedade, em vez de ser uma sociedade ativa de indivíduos, se tornar uma sociedade cada vez mais da facilidade. E esse é o desafio. Obrigado e parabéns pelo seminário.